Olá, meus queridos, nós estamos iniciando mais uma semana de aulas remotas. Nesse bimestre nós estamos estudando estatística. Na primeira aula do bimestre nós estudamos alguns termos da estatística, né, e os tipos de gráfico. Na segunda aula nós continuamos fazendo análise gráfica, né, e a partir dessa semana nós iremos estudar a medida de centralidade, né. Então, o que é medidas de centralidade? Nós temos um conjunto de números e nós procuramos saber qual é o número que está lá no centro, né? E aí nós utilizamos três medidas diferentes, né, para centralidade, que é média aritmética, mediana e moda. Então, nessas 2 semanas, nós iremos estudar apenas média aritmética. Posteriormente, nós iremos estudar mediana e moda, né? Então, vamos lá. Medidas de centralidade, média aritmética. Qual é a definição de média aritmética? A definição é: eu tenho um conjunto numérico x1, x2 até xn. A relação dos valores assumidos por uma determinada variável x, né? Definimos média aritmética, que indica x barra. Nós vamos indicar média aritmética por x barra. E o que é x barra? É a razão, ou seja, é a divisão entre a soma de todos esses valores dividido pelo total de números desses valores, né? Ou seja, como é que eu calculo a média aritmética? Eu vou somar x1 mais x2 mais x3 até o último número. E aí eu vou contar quantos números eu somei. Embaixo vai ser o total de números que eu somei, né? Lembrando que média aritmética é o número que a gente mais utiliza dessas medidas de centralidade, né? Então, por exemplo, você faz o Globo Esporte, ele abre a edição de segunda, geralmente fazendo assim: a média de gols do Campeonato Brasileiro desse final de semana foi X. Então, como é que ele calcula? Ele calcula os gols que aconteceram em todos os jogos e divide pelo total de jogos. Então, basicamente assim, x barra, né? X barra é a média aritmética, vai ser dado por x1 mais x2 mais x3 mais até o último número, xn, dividido por n números, n termos, né? E aí nós temos, dentro da média aritmética, nós temos a média aritmética ponderada. Então, a média aritmética ponderada, nós calculamos quando referidos valores têm pesos diferentes, ou seja, geralmente isso acontece em provas de concurso. Então, você vai fazer um concurso em uma área, né, e aí a pontuação daquela área vale mais do que as outras. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova e aí tem questões de língua portuguesa, de matemática e de conhecimentos gerais. Aí ele vai dizer: as línguas portuguesas têm peso 1, as de conhecimentos gerais peso 2 e as de matemática peso 3. Ou seja, quer dizer que cada acerto de português vale só 1 ponto, cada acerto de conhecimentos gerais vale 2 pontos, cada acerto de matemática vale 3 pontos. E aí, como é que faz a média aritmética? Você vai pegar a quantidade de cada valor e multiplica pelo seu peso, né? E aí embaixo divide pela soma dos pesos. Então, a média aritmética ponderada vai ser x1 multiplica pelo peso 1, mais x2 multiplica pelo peso 2. E assim sucessivamente, xn multiplica pelo peso referente ao xn, que seria o Pn, e aí embaixo você divide pela soma dos pesos. P1 mais P2 mais P3 e assim sucessivamente. Nós também calculamos a média aritmética ponderada naquela tabela numérica da frequência absoluta, que a média aritmética ponderada você pode pensar também como uma repetição, né? Então, quando você tem a frequência absoluta, então você está dizendo quantas vezes aquele valor está se repetindo. Então, se ele tiver numa tabela de frequências, você vai calcular a média aritmética dessa forma: o valor 1 multiplica pela sua frequência, mais o valor 2 multiplica pela sua frequência, lembrando que aí é frequência absoluta, tá? Mais
sucessivamente, o último valor multiplica pela sua frequência, e aí você divide pela soma das frequências. Frequência 1 mais frequência 2 mais frequência 3 mais até a última frequência que eu chamei de frequência n. Bom, essas são as fórmulas que vocês vão utilizar para responder às questões desta semana. Então vamos para as questões. Então diz o seguinte, a primeira questão: a média dos salários de 15 funcionários de uma loja de autopeças é 1.323. Se forem contratados mais 2 funcionários com salários de 1.315 e 1.450, qual será a nova média salarial da loja? Então eu tinha 15 funcionários e esses 15 funcionários tinham uma média. E aí foi contratado mais 2 funcionários, e aí ele deu o salário desses 2 funcionários e pergunta qual é a nova média. Então vamos ver como é que faz. Primeiro a gente vai utilizar a primeira informação. A primeira informação é que eu tinha 15 funcionários, então N é 15, que é o total, e a média era 1.323. Então, utilizando a fórmula de média aritmética, eu tenho quem? Média aritmética vai ser x1 mais x2 mais xn dividido por n. Bom, como n é 15, eu tenho quem? A média. Quem é a média? 1.323 é igual a quem? A x1 mais x2 mais x3 até x15. Por quê? Porque o meu último termo é 15. Dividido por quantos termos que eu somei? Então, era 15 funcionários, eu somei 15 termos. Então, faz-se meios pelos extremos. Então, x1 mais x2 mais x3 até x15 vai ser igual a 1.323 vezes 15. Que 1.323 vezes 15 vai dar 19.845. Isso quer dizer o quê? Que a soma dos 15 primeiros funcionários, antes das contratações, tinha um valor total de 19.845. Bom, agora nós vamos inserir mais 2 funcionários. E aí ele quer calcular a nova média. Então a nova média vai ser quem? A média vai ser igual a x1 mais x2 mais até xn dividido por n. Bom, como inicialmente nós tínhamos 15 funcionários, e foram inseridos 2 funcionários, o n agora será 17, ok? Então vai ser quem? Xn vai ser, a média vai ser x1 mais x2 mais x3, sucessivamente, até x17, dividido por quantos números nós estamos somando agora? 17 números, então embaixo vai dar 17. Bom, a graça é a seguinte, eu tenho x1 mais x2 mais x3 até x15, que é quanto? 19.845. E aí eu tenho x16, que é o salário do primeiro funcionário, que foi inserido, mais o salário do segundo funcionário que foi inserido. Então a nova média vai ser quem? Vai ser a média vai ser igual a 19.845, que é de x1 até x15. x16 é a média o salário do novo funcionário, que é 1.315. E x17 é o salário do outro funcionário que foi inserido na loja, que é 1.450. Somando 19.845 mais 1.315 mais 1.450, eu tenho 22.610 dividido para 17. E aí 22.610 dividido para 17 vai dar 1.330. Isso quer dizer o quê? Que a nova média é 1.330. E com isso nós finalizamos a questão 1. Vamos para a questão 2. Então a questão 2 diz o seguinte: um espetáculo musical foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro. Então, se escolher a pista, eu ia pagar R$50 no ingresso e 720 pessoas compraram esse ingresso. No andar superior, o preço custava 150 e 400 pessoas compraram este ingresso. E no camarote, o ingresso custava 300 e 80 pessoas compraram. Então, ele pergunta qual é o valor médio do ingresso. Então, como é que vai funcionar aqui?
o número de ingressos vendidos vai funcionar como a frequência absoluta. Por quê? Porque esse é o total de repetição de cada ingresso. E o valor o preço do ingresso vai ser o valor referente a cada frequência. Então, o ingresso a 50 houve 720 repetições, ou seja, foram 720 ingressos que foram comprados. O valor de 150 houve 420 repetições, ou seja, a frequência deste valor foi 400. E o valor de 300 houve 80 repetições, ou seja, a frequência absoluta é 80. E também, outra coisa que é interessante, embaixo sempre fica o total. Então, o total, se você somar 50 mais 150 mais 300, não vai dar o total, que é 1.200. Onde é que vai dar 1.200? 720 mais 400 mais 800. Essa é uma dica para você também saber quem fica embaixo, né? Então, isso é uma questão de média aritmética ponderada. Então, pelo enunciado, nós temos a média aritmética ponderada, que então vai ser o primeiro valor vezes a sua frequência, o segundo valor vezes a sua frequência, e assim sucessivamente, divide pelo total da frequência. Isso é a fórmula. Então, nós temos quem? Nós temos o primeiro valor, que é quanto? 50, vezes a sua frequência, que é quanto? 720, mais o segundo valor, que é 150, vezes a sua frequência, que é 400. O terceiro valor é 300 vezes a sua frequência, que é 80, dividido pelo total da frequência, que é 720 mais 400 mais 80. Então, agora nós vamos multiplicar em cima. Então, vai ser 50 vezes 720, vai dar 36.000. 150 vezes 400 vai dar 60.000. E 300 vezes 80 vai dar 24.000. Dividido por 720 mais 400 mais 80 vai dar 1.200. Então, somando 36.000 mais 60.000 vai dar 96.000. 96.000 mais 24.000 vai dar 120.000, dividido por 1.200. Então, 120.000 dividido por 1.200 vai dar 100. Isso quer dizer que a média do valor do ingresso foi 100. Então, essa é a resposta da segunda questão. Vamos para a terceira questão, última questão desta aula. Diz o seguinte: em um edifício residencial tem 54 apartamentos. 36 condôminos pagam a taxa de 270 e os demais pagam a taxa de 360. Aí a pergunta é: qual é o valor da taxa média do condomínio desse edifício? Então, observe, o total de apartamentos é 54. 36 paga 270 e o restante, então no caso, 54 menos 36 vai dar 18. Isso quer dizer que 18 pagam a taxa de R$360. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho a repetição de 36 pessoas pagando 270 e eu tenho a repetição de 18 pessoas pagando 360. Então, isso é uma questão de média aritmética ponderada. Então, quem é o valor? 270. Quem é a frequência? 36. No segundo, quem é o valor? 360. E quem é a frequência? 18. Então, com isso, nós agora podemos calcular a média. Então, é uma questão de média aritmética ponderada. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou fazer 270 vezes 36 mais 360 vezes 18, dividido por a frequência, que é 36 mais 18. Embaixo tem que ficar o total. E aí o total é quem? É o número de apartamentos, ok? Então, multiplicando 270 vezes 36 vai dar 9.720, mais 360 vezes 18 vai dar 6.480, dividido por 36 mais 18 vai dar 54, que é o total de apartamentos que há nesse condomínio. Então, 9.720 mais 6.480 vai dar 16.200 dividido para 54. 16.200 dividido para 54 vai dar 300. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a taxa média
de condomínio, do condomínio nesse edifício vai ser R$ 300. Bom, e com isso nós finalizamos a primeira aula da semana. Já já nós voltamos com a segunda aula. Até mais.